Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fórum de Notícias. E hoje estamos com duas convidadas, a doutora Amanda Praia e a doutora Edna Coelho. Doutor Gilvan Dassi está aqui ao meu lado, que nós juntos vamos comandar esse podcast. Não é, doutor? É isso aí, doutora Ramayane. Muito boa noite para você que está nos acompanhando. Hoje é uma noite especial. Nós nos sentimos honrados em receber essa ilustre presença das doutoras aqui, que vão estar falando para a gente como é que é um pouquinho aí da advocacia criminal feminina, né, no âmbito aí jurídico, com todas as Exato. dificuldades que a militância da advocacia criminal se encontra no cotidiano, né, do É, nosso estado. isso. Mas antes da gente entrar mesmo na função da Comissão da Mulher Advogada Criminalista, nós queríamos que cada uma de vocês falasse um pouco, se apresentasse, na verdade, falando um pouquinho de vocês. Bom, me chamo Amanda Praia, sou advogada já há 10 anos de profissão, ou há 10 anos, né, já de militância aí na advocacia criminal. E atualmente estou como presidente da ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal. E a ANACRIM, ela nasceu, na verdade, ela já faz parte do Brasil todo e recentemente nós trouxemos para o Amazonas. E a Anacrim, ela nasceu justamente nessa vontade de ajudar o advogado que se sente sozinho nessa luta. A advocacia criminal, ela é muito dolorosa para quem segue ela sozinho, porque é difícil a captação de cliente e depois que você também, né, consegue captar esse cliente, é difícil mantê-lo. O processo todo da advocacia criminal ele é muito penoso e às vezes até entre os nossos pares. Então, pensando, né, nessa facilitação, pelo menos ajudar quem está iniciando na advocacia criminal, que a Anacrim nasceu com esse propósito. Atualmente, nosso vice-presidente é o Nil Ferreira. Ele já foi o presidente nacional da Jovem Advocacia e advogado criminalista também, então entende muito bem essas dores da advocacia criminal e do jovem advogado em relação à advocacia criminal. Nós temos o nosso ouvidor da Anacrim, que é o Bruno Queiroz, a nossa secretária-geral, que é a Kelly Chaves, a nossa secretária adjunta, que é a Patrícia, e a nossa coordenadora geral, que é a Miraceli. Todos os advogados criminalistas, todos militantes, alguns jovens, outros nem tanto, mas todos disponíveis a ajudar e a ensinar também quem gosta dessa área. Maravilhoso. Doutora Edna, desculpa. Muito bem, ouvindo aqui a nossa presidente, como sempre, com palavras muito sábias. E assim, eu sou a Edna, sou advogada criminalista já há alguns anos, militante. Sempre digo, advogada barriga no balcão, porque a gente vive na advocacia criminal, a gente enfrenta diversos desafios diários. E quando fui convidada para presidir a Comissão da Mulher Criminalista, me senti muito honrada. Uma comissão que visa justamente acolher a mulher criminalista. Nós sabemos que a advocacia criminal em si, eu acredito que seja uma das áreas que mais nós enfrentamos desafios diários, em questões de desrespeitos, de violações de prerrogativas e mulheres. Eu acredito que essas questões acabam sendo potencializadas, né? Então, atualmente, estar como presidente dessa comissão é uma honra muito grande. A nossa intenção é justamente ter esse olhar para a mulher criminalista, acolhê-la, porque nós sabemos que por vezes nós vamos bater em algumas portas, nós não temos esse acolhimento, nós não temos a compreensão de quem realmente vive no sistema, né? Eu mesma já enfrentei diversas violações no meu cotidiano e por vezes fui descredibilizada, minimizada certas situações em que eu acredito que não seria o caso. Então, essa comissão, para mim, foi um meio de eu ajudar colegas que passem por situações que eu já vivenciei. Né? Então, e hoje estar aqui nesse podcast falando sobre esse assunto é muito gratificante e agradeço a doutora Ramayane, doutora Ramayane, que é vice-presidente da comissão, né, uma advogada também muito militante, e acredito que a nossa comissão ela seja justamente formada por advogadas criminalistas militantes, né, porque a gente quer
ter esse olhar diferenciado, nós queremos ter esse acolhimento de quem vive e entende o que nós passamos na advocacia criminal. Legal, interessante, maravilhoso, eu fico encantado. Eu gosto de ver, assim, essa força da advocacia amazonense feminina, né, militando pelos seus direitos, pela união, né, pelo fortalecimento dessa labuta diária, né? Então, parabéns para vocês pela iniciativa, por criar essa comissão, que é nova, né, doutora? Ela começou ano passado? Não, esse ano Esse ano? ainda. E eu vou até falar uma coisa que eu acho que eu nunca nem falei para a própria Edna, né? Mas já Conte-nos. fica o recado. A Edna, quando a gente surgiu, né? Quando surgiu a Anacrim no Amazonas, eu particularmente procurei escolher pessoas não por afinidade particular, mas sim pessoas que eu enxergava ali uma cara na advocacia. E eu lembro que toda vez que eu ia para o fórum, até a gente estava comentando, eu encontrava a Edna no fórum. E aquilo ficava me chamando a atenção. E aí eu acho que eu lembro que eu cheguei com o Bruno, eu falei, Bruno, a Edna, ela é o que criminalista? Ele falou, é criminalista militante. E aí eu ficava vendo a Edna e me chamava a atenção porque por ser uma mulher muito bonita, sempre muito bem arrumada e advogando ali naquela lida da advocacia criminal que, como eu falei, não é fácil, é um local ríspido e é um local ainda muito masculinizado. Exato. Por mais que, assim, as mulheres sejam a maioria da população amazonense, por mais que nós sejamos a maioria dentro da própria OAB, do próprio judiciário, mas os locais de poder ainda são ocupados em maioria pelos homens. Não sei se as mulheres não participam ou por medo ou por desistência, porque às vezes cansa você lutar contra um sistema tão masculinizado, cansa, porque você tem que ter uma postura muito mais firme, uma postura muito mais reta, porque senão fraqueja. E eu lembro que eu via a Edna e ela me apresentava tudo isso, mas com uma certa leveza, com uma certa doçura. Eu falei, nossa, tá aí, eu acho que é uma pessoa assim que a gente pode colocar na frente de uma comissão representando a mulher criminalista, porque isso diz muito. Você não precisa mudar quem você é por causa da sua profissão, mas sim adaptar a sua profissão àquilo que você é. E eu acho que você representa muito bem esse papel. Muito obrigada. Muito obrigada. Essa admiração é recíproca. Obrigada. Né? Eu sempre digo, eu enfrentei muito isso, porque eu tenho uma aparência muito meiga, eu sei disso, eu tenho uma voz doce e eu entrei num universo muito masculino. E quando eu enfrentei muito preconceito por conta disso, é uma menina advogando no criminal. Quando as doutoras falam assim que vocês entraram no universo muito masculino, então quais seriam esses desafios que vocês enfrentam diariamente na área criminal? Eu, assim, como a doutora disse, até pela minha aparência, que eu tenho uma aparência, eu sei que eu tenho uma aparência, embora eu não seja, eu tenho uma aparência frágil. E isso, por vezes, até você se impor, você mostrar a sua competência, é mais difícil, né? Em um universo masculino. Porque, por exemplo, eu faço o tribunal do júri, sou atuante no tribunal do júri, e normalmente, quando o tribunal do júri, eu sou a única mulher. O plenário, a presidência normalmente é de um homem, na maioria dos casos é um promotor de justiça homem, e é um universo masculino. E o tribunal do júri em si, por muitos anos, houve uma hegemonia masculina, né? Então, são lugares que nós vamos nos apropriando, mas ainda é um lugar que eu ouvi, mas você não tem características para o tribunal do júri, você não vai aguentar o tribunal do júri, você é muito sensível, você é muito meiga. Ouvia muito isso. Ouvia muito isso. Só que de pessoas que não me conhecem, porque essa aparência... Eu até fiz um post no meu Instagram, no último júri que eu fiz, que eu digo, é uma aparência de uma boneca de porcelana, mas às vezes bonecas são feitas de aço, e eu me considero que eu tenho essa alma de aço, embora a aparência seja
uma aparência meiga, uma aparência Nós de... já vi apresentando no júri, é uma leoa. Uma É. leoa. Não julgue pela Literalmente, aparência. não julguem. Eu acredito que isso seja algo que muitas outras colegas vivenciam, né? Ser julgada pela aparência, por ser mulher, por ter uma feminilidade, como a doutora disse, sempre arrumada, sempre militando, mas não deixando o lado feminino, né? E isso gera um preconceito. Eu acho assim que esse preconceito não é nem dos clientes, porque os clientes conhecem, mas às vezes dos próprios Dos colegas, né? dos próprios serventuários da justiça. Então, a gente tem que trabalhar mais, nós temos que nos mostrar mais, nós temos que, a nossa competência, ela tem que ser, eu acredito que a gente tem que compensar tudo isso, né? E a advocacia criminal, ela é uma área em que é o preconceito, existe ainda esse preconceito, eu acredito que seja uma área muito forte. Eu sempre digo, a advocacia criminal não é uma profissão de covardes, né? Porque tudo que nós enfrentamos, desrespeitos diários, e quando se fala de mulher, são situações muitas vezes de assédio, situações que nós vivenciamos de desrespeito, porque entendem que nós não vamos conseguir nos posicionar. Mas o bom é que eu acredito que tanto no meu caso, quanto dos demais colegas, nós conseguimos passar por isso. Às vezes é um pouco mais difícil, mas nós conseguimos passar por isso e conseguimos nos impor e mostrar que aquela aparência não é o que nos vende, né? Que nós temos competência e passar por essas situações de uma forma em que a gente possa garantir o direito do nosso cliente. O conselho que eu sempre dou às advogadas, quando se deparam com isso, é a ressignificar essa visão que as outras pessoas têm de nós, mulheres, Frágeis, né, doutora? Frágeis, que, né, a bonequinha, o que ela está fazendo aqui? Ela não pertence a esse mundo. Eu já cansei de ouvir gente falando, era para você ir para a área de família, tributário, um negócio assim, né, mais leve, fino, esse daqui, né, não é um espaço que combine com você. E eu falo para quem sempre me aborda com esse tipo de assunto, que isso é bom, sabe por quê? A partir do momento que a gente aprende a ressignificar tudo isso que acham da gente, a gente transforma uma fraqueza em fortaleza, porque a melhor coisa que tem na nossa profissão é ser subestimado. E você provar o contrário. Exato. Por exemplo, no júri da Edna, todo mundo olha, nossa, ela é tão fofinha. E quando abre a boca, surpreende. Exatamente. É muito melhor isso do que já chegar assustando. Eu realmente concordo. Eu acredito que isso se torna uma força, isso nos dá uma força para mostrar que nós somos capazes. Então, eu sempre digo, é transformar o limão numa limonada. A gente fazer daquele sentimento, daquele desafio, uma força para a nossa advocacia, uma força para defender os direitos dos nossos clientes. Eu sempre falo, inclusive, às vezes a pessoa, eu não vou em violações, eu sempre defendo o meu direito de advogada, porque se eu não defender o meu direito de advogada, como eu irei defender o direito do meu cliente? Então, correto. Perfeito. Então, por isso que eu me empenho tanto na defesa de prerrogativas, por isso, quando veio essa comissão, a minha ideia foi, conversei com a doutora Amanda, foi uma ideia de acolhimento, uma ideia de ouvir a advogada, se colocar no lugar dela, como quem já passou por aquilo, né? Então, realmente ressignificando tudo que a gente vivencia na nossa profissão. Perfeito. Eu sempre digo que o advogado que conhece as suas prerrogativas nem precisa da comissão de prerrogativas. Só chama na extrema necessidade, porque isso que é legal. Ouvindo de vocês, é muito bom a gente conhecer esse lado da moeda, ver como é que é a visão feminina dentro da advocacia criminal, para a gente entender essas dificuldades. Mas assim, a advogada, que nem você falou, que luta pelos direitos dos seus clientes, ela realmente precisa dessa base, saber qual é o seu direito, qual é a sua prerrogativa, porque ela sabendo das suas prerrogativas, nada vai dobrar ela, nada vai impedir ela, e ela vem que nem a senhora, vem com uma leoa para cima. E a grande maioria, doutor, dos advogados em si, não só da advogada, dos advogados não conhecem suas prerrogativas, não sabem suas prerrogativas, aí fica muito mais difícil de querer que sejam respeitadas essas prerrogativas.
nós sabemos, nós somos atuantes na comissão de prerrogativas e vemos muito o que acontece diariamente, aqueles colegas, as advogadas criminalistas. Inclusive, fale um pouco, doutora, da comissão da mulher criminalista que, dentro da Anacrim, que tem também o lado das prerrogativas, não é isso? Exatamente, porque eu vou começar dizendo por que eu me interessei tanto pelas prerrogativas e quando surgiu a comissão eu quis potencializar isso, trazer para a comissão esse amparo. Justamente porque eu sofri uma violação muito séria, foi quando eu conheci a Comissão de Prerrogativas da OAB. Foi uma situação que eu não me calei e que eu tive esse mesmo discurso, eu preciso defender o meu direito para defender o direito do meu cliente. E quando, em determinados ambientes em que eu falava da violação que eu sofri, e por ser em determinado local em que a gente não consegue gravar, nós não conseguimos ter uma prova em si. Por vezes essa minha fala, mas você tem prova disso? De pessoas que não conheciam o sistema, Complicado. que não conhecem que o local que a gente, no caso, foi dentro de uma unidade prisional, e nós, quando vamos, não entramos com celular, não entramos com nada, então não há como nós gravarmos uma sessão. E aquilo me feriu muito, porque era a minha palavra, e eu estava, digamos assim, sendo descredibilizada em determinado momento, por a pessoa que estava conversando comigo não ter o conhecimento necessário sobre a vivência da advocacia criminal. Não entender que naquele ambiente em si nós não temos como gravar, que nós somos desamparados. Então, é justamente isso que eu me refiro. É nós vivenciarmos a advocacia criminal e nós ampararmos a mulher com o olhar de quem já viveu aquilo. Porque, por vezes, é muito difícil se colocar no lugar do outro quando você não passou por aquilo. Sim. Então, o olhar da comissão é justamente esse acolhimento, né? É nós darmos voz às pessoas que sofrem diariamente violações, né? E, enfim, a comissão de prerrogativas da OAB, à época, me acolheu muito bem, foi resolvido, tanto que hoje eu sou membro da comissão pelo acolhimento que eu tive, e quando surgiu a oportunidade da comissão, eu disse, vamos levar para esse lado do acolhimento, dessa escuta atenta da colega que passa por uma violação, em parceria com o Dr. Bruno, que também é presidente da comissão de prerrogativas da Anacrim, e é justamente isso, a gente quer dar o acolhimento, porque é muito triste você passar por uma situação e você ainda ter que se justificar, você ter que explicar o porquê que você não tem uma prova, você ter que vivenciar tudo aquilo de novo e não ter sua palavra valorada, né? Então, é justamente isso. Nós valorarmos a palavra da advogada criminalista, nós acolhermos e nós termos uma escuta ativa nesse tipo de caso. E uma atuação firme, né? Porque as colegas nesse tipo de violação precisam de uma atuação firme, precisam de um acompanhamento, porque a gente sabe que é difícil, que não é fácil você passar por certas situações sozinha. É interessante você colocar isso aí. E agora, doutora, eu digo assim para a senhora, mande um recado para as doutoras, advogadas, criminalistas sobre o grupo de vocês, que elas têm apoio com vocês, que elas podem procurar vocês e onde devem procurar. Comissão, né? A comissão ela é composta. Está de portas abertas para as advogadas criminalistas que queiram participar, que queiram se filiar. Também estamos de portas abertas também para outras colegas que desejem, mas o nosso foco principal é as advogadas criminalistas, né? A Anacrim ainda é uma associação nova aqui no estado do Amazonas, mas já muito forte nacionalmente, e nós estamos de braços abertos para recebê-las. Nós temos o Instagram da Comissão da Mulher, onde Manda o arroba aí. Já vou olhar. Só um minutinho que eu vou pegar uma roupa. E o que a doutora falou é válido mesmo, porque a Anacrim já tem uma força nacional, mas ela é recente no Amazonas. E acho que ela fez tanto barulho que até quem não é da área criminal chegou a nos procurar para fazer parte da Anacrim.
porque o sentimento que todos nós procuramos passar nessa associação é justamente o de acolhimento, independente de posições, de lados, é acolher dores de advogados que já passaram pelas mesmas coisas que nós. Então, quero deixar aqui o convite aberto para quem quiser fazer parte da Anacrim, seja você, né, advogado criminalista. Então, eu digo que todas as áreas, elas se comunicam levemente com a área criminal. Inclusive, nós temos uma comissão também de crimes contra o consumidor, que é uma área que conversa com a outra, em especial, né, aqui no dia de hoje, que está eu e a Edna, também quero fazer um convite às advogadas criminalistas que queiram fazer parte dessa rede de apoio. Eu digo que a gente não está aqui para mudar o mundo. Eu acho muita hipocrisia quando você vende algo dizendo, não, eu vou melhorar a advocacia do Amazonas. Não, mas nós vamos lutar para que a nossa advocacia se torne cada vez melhor e seja respeitada. Doutora Edna, muito obrigado por nos conceder a honra, tá, de estar aqui presente, representando a advocacia criminalina. Tá? Muito sucesso com esse projeto, sucesso na comissão, desejamos que toda essa sorte de bênção. Tá? E, assim, fique à vontade para as suas considerações finais. Reitero aqui as palavras da doutora Amanda e agradeço vocês pelo espaço, é uma honra estar aqui. Convido as advogadas criminalistas do Amazonas a participar da nossa comissão, possam ter certeza que serão muito acolhidas. Além disso, nós temos o nosso Instagram da Comissão da Mulher Criminalista Anacrim AM, quem quiser seguir, para conhecer mais o nosso projeto, até para nos comunicar, nos explicarmos como funciona. Tirar dúvidas, fazer perguntas. Disposição. Muito obrigada pelo espaço e uma boa noite a todos que